professor Luís Borges Gouveia, nesta segunda parte, convidamos que nos vai mostrar como é que usa estas ferramentas. O que é que faz com o Twitter? O que é que faz no Facebook? Como é que usa o bookmarking, nomeadamente através do Digo? Enfim, todas essas ferramentas de lança-mão para fazer comunicação, não só com estudantes, mas também com pares e com todo tipo de intervenientes no processo educativo, era o que o Hélio dizia há bocado, né? Está ansioso, e nós também, para vermos como é que elas podem ser usadas na prática. Nós não temos aqui computadores, mas algumas pessoas têm portáteis e, portanto, poder-se-ia, quem queira, experimentar. Vamos fazer assim, eu vou usar URLs e depois, no final, aquilo que uma pessoa faz mesmo, mudo para outra máquina e ponho em móvel. E se quiser, depois podemos acrescentar links no sítio. Estas slides vão estar no SlideShare e vão também ser disponibilizados. Exato, e tem o URL dos diferentes sítios. Portanto, agora vamos muito rapidamente, que é para chegar a esse ponto. Como é que se fala estas coisas linguísticas? Como é que na prática, quem é que fez coisas nestas áreas e que levou estas coisas mais à frente? Logo a priori foi este senhor, cognitivismo, nem tem um termo que é o Downs. Ele diz que o produto ao conhecimento é um aluno e, portanto, é tudo muito complexo, é preciso que as coisas andem para a frente através de uma componente informal em que o aluno tem que explorar. O que é que isso significa? Exemplo, vou ter o que se pretende. Primeiro passo é maximizar e otimizar as fontes próprias, isto é, gerir o nosso tempo, em como é que as coisas nos chegam a nós. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é arranjar um nome artístico. Aliás, isso é importante mesmo para as publicações. Eu cometi o erro de ser Luís Gouveia, por causa de Borges Gouveia, no início, Luís Gouveia. Mas Luís Gouveia há muitos, na Academia Portuguesa há pelo menos 6. E depois ainda por cima Luís com acento, outra asneira, porque os ingleses não apanham isso. Finalmente arranjei um nome artístico, LMBG. Se forem www.google.pt e põem LMBG, apanham a minha uma empresa alemã, que agora pagou no Google, que é para aparecer à minha frente, mas no PT não aparece. Mas eles pagaram que é para aparecer. Isso é que... Não é? E do nome artístico. E agora acontece que já 4 caracteres é mau para o nome artístico. Eu ponho isso nos acetados e nas coisas LMBG. O meu mail é LMBG, que são as siglas Luís Manuel Borges Gouveia. Então agora é LB Gouveia, porque tem 6. Então quando surge um serviço novo, não é o YouTube, não é esse, já lá está. Mas é um serviço novo qualquer e há um sítio onde nós também vou dar um diretório onde aparece, que se pensa que seja promissor, aquilo que eu faço é criar lá a minha conta, é cuspir no prato. Qual é a conta? LV Gouveia. Portanto, aqui tiramos o primeiro formulário, que é criar contas no todo lado. Com o nosso nome artístico. Vamos passar adiante, eu já fiz essa parte. É? José NNF. Exceto no YouTube já alguém tinha tomado. O que é que a gente faz nesse caso? Nesse caso temos pena, não é? É que alguns dos nossos alunos provavelmente até vão ter o prazer de criar isso. E esse leva-nos ao segundo ponto. É ter alguns um representante oficial, que é para não acontecer agora como a namorada do Cristiano Ronaldo, que tem um Facebook, provavelmente não é dela, que está a fazer comentários sobre o filho que ele teve. Para perceber? E como ela não tem nenhum representante oficial, os mídias tomam aqueles como verdadeiros. Então, por exemplo, o meu representante oficial é uma malandrice, é o blog. E porquê é que o meu blog é no Blogspot, que é da Google? É fácil, porque sendo o motor mais importante de pesquisa, o facto de ter aí um blog, ele aparece alto em si e ocupa a posição. Depois, como ao Google, ao ter um blog, tem também o YouTube e esse tipo de contas, eu ao mesmo tempo faço aquilo que se chama aquela cajadada em 2 ou 3 coelhos. Esse é o primeiro aspecto. Um dos serviços interessantes que eles depois permitem é ele fazer a agregação de todas as notificações, em vez de ter que ir aos sítios
ter RSS e fazer com que aquilo que é novidade em cada um dos sítios venha ter comigo, concentro essa informação é minha, é o RSS. E qual o melhor reader para o efeito? Há muitos, com muitas coisas, é o Google. É que assim subimos no ranking. Usam as coisas do Google e depois de um momento para o outro estão no centro do mundo. E depois nós usamos quanto funcionalidade de cada coisa? 20% é lei de parede. Quem é que daqui comanda o vídeo e sabe, ou aquelas tretas todas? Ninguém. Não é? Só não sei que faça... Não se esqueça do meio-dia, Luís. Está bem, ok. Mas ok, é que a gente tem Google, que ser ao pois, meio-dia. Enquanto Google, palavras já criei ponto. a minha conta no Digo. O ZNMF no Digo. Então nem é. O segundo passo. Ele vai explicar o que é que... O segundo passo é gerir tudo aquilo que significa referências na internet. Porque há aqui lembram-se do descarte. Aquilo que é importante é ter descarte. É, em vez de estar preocupado com guardar a informação que depois nos dificulta a vida, é saber onde ela pode estar. Se ela não se manter aí, paciência, há provavelmente alternativas interessantes. Mas a melhor forma de o colocar é colocar num ponto em que façamos a gestão das referências. Uma boa ferramenta, porque tem a possibilidade de criar listas através de tribos, é o Digo. Foi aí que cheguei agora. E para que é que se serve? O Digo serve O Digo serve que é para eu não guardar a informação, apontar para ela e poder fazer aquilo que está na terceira fase, que é comentar a informação e colocar etiquetas e acrescentar outras etiquetas quando o meu modelo mental muda. Não é? Ele muda facilmente. Se eu for aluno, eu tenho o primeiro ano e tenho estas cadeiras. No segundo aluno já tenho outras cadeiras. O que é que eu reutilizo desses conteúdos? O meu modelo mudou da forma de organizar os dados. Então, organizá-los fora, não só posso permitir ter alguns privados como outros públicos, como posso fazer listas e permitir a partilha e ter os comentários de outros se deixar isso em aberto. Ao mesmo tempo que posso mudar as estruturas, as etiquetas. Certo? Portanto, depois de termos o nome artístico e termos um conjunto de contas e um agregador, o segundo ponto é gerir bookmarks. Em vez de ter as coisas, é apontar para elas. O que é que vai acontecer? Quando eu quero um PDF, coisas assim que eu considero tesouros, esses tenho que os recuperar, porque o que vai acontecer mais tarde ou mais cedo é que a internet, aquilo que está na internet, dá um missing link 404 ou vai custar dinheiro. Mas, em geral, o facto de ter isto assim permite-me depois, este serviço, dizer quem é que também acedeu isto e que comentários é que fez. Quem acedeu isto, fazer como a Amazon com os livros, também acedeu a outros. E, ao mesmo tempo, eu posso criar grupos de pessoas. Isso leva-nos ao terceiro passo. Converter a informação. Não se limitar a descobri-la e a apontá-la, mas também organizá-la. E não há nada melhor que organizar a informação se nós pudermos fazer em grupo. O Digo também faz essa extensão. Porque depois aqui já exige uma complexidade maior na gestão da informação. E nós queremos é simplificar, que é para tirar. E o Digo consegue fazer isso. Consegue fazer isso se nós criarmos listas, por exemplo, também podemos criar no Twitter, que nos permitam ter as nossas tribos. Por exemplo, eu vou ter, durante um semestre, uma tribo que pode ser uma classe que eu acho promissora. Ou pode ser uma área só no Moodle ou no e-learning em que eu meta lá. O ideal é meter todos aqueles que têm a ver com a cadeia. Por exemplo, eu dou uma cadeia que se chama Sistemas de Informação. Dou relações internacionais, dou a psicologia, dou um conjunto de coisas. Aquilo que eu faço é juntar todos e depois fazer grupos. Mas a tribo, a lista, é a mesma, porque senão eu ter que meter uma coisa aqui, depois meter ali. Não dá. Podemos ver isso todos. Mas demoro mais tempo. Há mais coisas para ver. Há mais coisas. Isto vale mais dinheiro. Isto assim. Eu tinha pensado nessa maneira. Claro. A curiosidade de saber como usar o Digo e essa já é uma boa coisa. São as tribos. Porquê? Porque depois há outra resposta e que tem a ver com aquilo onde o Moodle eventualmente vai ter problemas a chegar.
E é preciso a parte informal, as extensões, as redes sociais, etc. E que tem a ver com o facto de, provavelmente, quem me interessa mais, por exemplo, porque é que eu utilizo a Amazon? Para ver qual é a última versão dos livros, se aquele livro teve comentários, quem é que comprou outros livros, quais são os livros alternativos e ver, por exemplo, se existem aqui muitos daqueles livros à venda. Tudo isso são indicadores que, no meu caso, funcionam de determinada maneira, mas são indicadores que eu só posso ter porque estou numa rede aberta. Ou seja, aquele facto de ter o quintal a ser passado por terceiros tem vantagens. Portanto, esse é um aspecto. Quem aprende beneficia de suporte do professor ou de um colega que possui um nível maior de desenvolvimento. E isto também permite aquelas tais dinâmicas de desenvolvimento de aprendizagem. Como é que nós fazemos isto? Podemos montar isto, por exemplo, no Facebook. Ainda há pouco tempo, também posso mostrar isso, aquilo que se passou, está aqui a Sofia, que pode descrever. Lancei um desafio para uma conferência em Lisboa, que é para se discutir a relação entre o e-learning e os players, o formal e o informal, o institucional versus o informal. Rapidamente respondeu a Universidade do Porto, o Politécnico do Porto, a Força Aérea, a Universidade do Minho, a Universidade de Lisboa, não é? E em 3 ou 4 horas juntou-se ali uma dinâmica e depois seguiram o processo. Eu nunca mais tomei conta do processo, porque depois a agregação, não é? Confesso que é um bom pré-ocupador. E o que é certo é que nós temos ali já uma proposta que foi aceita inclusivamente na própria conferência. Portanto, onde é que foi o ativador? No sítio mais informal possível. É óbvio que o aspecto de fecho depois tem que ser dentro de portas. Eu propus o Wiki, ele não existiu, foi por e-mail e não funcionou. O e-mail já não funciona. Essa é outra das notícias. Esqueçam o e-mail, porque o e-mail é a pior coisa de gerir. Por exemplo, se eu receber os trabalhos de alunos por e-mail, vou demorar muito tempo. Se receber através da plataforma, fica tudo colocado. Portanto, o e-mail é a forma do aluno preguiçoso comunicar connosco. Primeira regra de ouro, que é para nós gerirmos e sermos dono do nosso tempo. Nós gerir e-mail. Exemplo de comunidades práticas. Muitas, diversas, desde uma que, pronto, tem a piada que tem, principalmente para saber os nossos nomes, que nem vale a pena. Mas não sei se pode reagir a isto. Que é os agarrados, mas tem lá testes, tem testes meus, tem resoluções. Eu vou lá buscar as resoluções dos meus testes, que é para dar aos alunos. Estão em digital, né? Imaginam eu a fazer, verifico aquilo e, portanto... feitos, às vezes, com críticas, porque é que não faz assim, ele se fizesse assim, eu já segui 2 críticas lá, há um problema que realmente ele tem razão, se fizesse de outra forma aquilo fazia muito mais sentido. E é um sítio giro. O segundo é um exemplo de uma comunidade portuguesa de professores de ensino secundário muito forte e com muito boas iniciativas de atividades que podem ser úteis para nós próprios. Não tem custo, no NIM tem 3 ou 4 mil utilizadores. É uma grande comunidade e é bastante interessante. O Prof 2000 está aqui por ser matemático e por serem muito pioneiros e terem coisas muito interessantes.